estaremos lendo os versículos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, e depois o versículo 9. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo és tu. Desde já eu quero agradecer essa rica oportunidade, agradecer a Deus porque eu tenho vivido, eu tenho colhido aquilo que eu tenho buscado, que eu tenho plantado, tenho vivido aquilo que o Senhor prometeu. Agradeço ao pastor Gisel por essa rica oportunidade, e aos demais pastores que sempre estão nos apoiando, nos incentivando a buscar mais de Deus. Agradeço também pela vida da minha esposa, hoje não pode estar aqui, mas sei que ela está com o coração aqui. Ela não está pessoalmente, mas o coração dela está aqui. Glória a Deus, aleluia. Salmos 46. Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Versículo 9. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, como tem sido ministrada a palavra do Senhor aqui, pela fé que eu tenho em Deus, eu sei que o Senhor Ele tem levantado ministros, tem levantado louvores, tem levantado pessoas para fazer a obra dele. E como a gente costuma falar, o pregar não é um dom, mas sim cumprir o que a palavra diz: ide e pregai para toda criatura, pregai o Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. E com muito temor e muito amor eu tenho vivido isso. O Senhor tem me respondido, o Senhor tem falado comigo. Aleluia. E eu quero trazer algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu costumo ouvir que às vezes pode doer, mas vai durar. Eu não sou de pregar que Deus vai te dar, Deus vai te ajudar. Eu sempre que o Senhor tem me trago aqui, é o que Ele tem palestrado comigo sobre obediência. E para a gente viver uma verdadeira libertação, eu acho que o princípio de tudo é a gente guardar a palavra do Senhor. Aleluia. Guardar em nossos corações, porque é ela quem vai nos guiar, ela quem vai nos ajudar, ela quem vai nos fortalecer, é ela quem vai estar conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. É a palavra do Senhor, porque ela é vida, ela salva, ela liberta, ela cura. E eu não posso começar esse salmo sem antes buscar quem escreveu, como foi escrito, o que levou este homem a escrever esse salmo. E eu estudando, e eu lendo, e eu fui buscar lá em Números 16, quem quiser acompanhar, ali vai falar sobre Corá, um homem que viveu, que viu, que caminhou, vivendo as maravilhas de Deus, quando o povo sai do Egito. Um homem que foi levantado, que era um levita, que foi levantado pelo povo, abençoado por Deus, que estava entre nos meios do levita para ajudar os utensílios do Senhor, no louvor. Era um homem separado, mas ele se perdeu. E por um instante esse homem, ele vai se voltar
contra o ungido do Senhor. Esse homem, ele vai começar a olhar ao redor dele. Ele vai esquecer tudo aquilo que ele já tinha vivido, que ele já tinha presenciado, todas aquelas maravilhas que Deus já havia feito, tanto a praga do Egito, como o maná no céu, a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, as roupas que cresciam, tudo aquilo, por um instante caiu em esquecimento naquele homem. E aquele homem, ele contaminou mais pessoas. Eu não sei o que o Senhor tem para falar para você esta noite, mas eu sei que Ele te trouxe aqui porque Ele tem algo para ministrar em nossos corações. Aleluia. Então, aquele homem, ele se levanta, e o nome dele era Corá. Aquele homem se levanta contra Arão, irmão de Moisés. Nós temos que entender uma coisa: quando Deus chama, Ele cuida. Quando pessoas como Corá se levantam contra um servo do Senhor, contra um ungido, contra um separado do Senhor, ele não está comprando briga com aquele servo, e sim com Deus, porque é Deus quem levantou, é Deus quem ungiu, é Deus quem colocou para fazer a sua obra. E aquele homem, não sei se ele não sabia, mas o coração dele se enfureceu, e ele foi até Moisés, e ali seguiam mais dois com ele, e logo atrás mais 250 levitas contra Moisés, e foram até a tenda, até o tabernáculo, para questionar a Moisés por que Deus só falava com ele, com Arão, só usava ele, Arão, por que era só ele. O que eu entendo é que Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer. Se não tem para usar, ele levanta. Agora, quando tem e não quer ser usado, ele coloca outro no lugar. Mas ali era diferente. Ali ele levantou, ele ungiu, ele falou através daqueles, e Deus não nos desamparou. Então aqueles homens vão até Moisés e Arão e começam a questionar, e começam a contaminar o povo, começa a colocar dúvida no coração do povo, no meio da congregação, começa a levantar irmão contra irmão, pai contra pai, filho contra filho, pai contra filho, filho contra pai. Mas Deus, Ele olha, Ele vê tudo, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe até onde vamos, o que vamos fazer, o que pensamos. Então ali Moisés vai questionar, vai orar, vai falar com o povo, e a história se resume que o Senhor, no meio daquele povo, não deixou aqueles que se levantaram contra os seus escolhidos, contra os seus separados. E a palavra de Deus vai nos dizer que foi lançado uma sorte. Se algo sobrenatural acontecesse com aqueles homens, com aqueles que o seguiam, é porque era Deus que estava no negócio. Então a palavra de Deus vai dizer que a terra se abriu. Aqueles homens que se levantaram, eles foram tragados pela terra, eles afundaram. E aqueles levitas que estavam com incenso, desceu um fogo do céu e todos foram consumidos.
levantou contra Moisés e seu irmão, ele tinha uma família, ele não era sozinho, ele tinha seus filhos. A Bíblia não vai nos dizer qual que era a idade deles, mas eles também viveram o que o pai viveu. Eles viram o poder de Deus, eles sentiram a presença, mas eles escolheram algo diferente. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de oportunidade. O que eu quero dizer é que independente da casa, da família, do passado, Deus te dá oportunidade para você mudar, para você largar tudo, para você se separar. Muitas vezes carregamos conosco coisas que vêm de nossos pais, de nossos familiares, mas não podemos aceitar. Devemos declarar sobre a nossa vida que viveremos o sobrenatural de Deus, o diferente de Deus, independente do que nossos pais fizeram, independente do que nossos antepassados fizeram. Aquela maldição, ela tem que ser quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então ali havia 3 filhos de Corá. Eu creio que eles viram o que aconteceu com os pais, com o pai e com todos aqueles que se rebelaram contra Deus. Mas eles tiveram uma oportunidade, porque, como eu disse, o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Basta a gente se posicionar, basta a gente buscar. Aleluia. O nosso Deus nos dá a oportunidade todos os dias para sermos diferentes, oportunidades para buscarmos intimidade, oportunidade para estarmos na casa dele, ouvindo a palavra dele. Por que ouvindo a palavra? Porque a palavra de Deus vai dizer que a fé, ela vem ao ouvir. Então, se estivermos em casa, se não buscarmos esta palavra, como ficaremos cheios de fé? Como passaremos? Como vamos passar por nossas tribulações? Quando o cansaço vier, quando a luta vier, se a gente não tem fé no Deus que cremos, como iremos continuar? Então ali, aqueles jovens, creio eu que viram, e eles colocaram no coração deles: eu vou ser fiel a Deus até o fim. Aleluia. Não importa o que os meus pais fizeram, não importa o que aconteceu lá atrás, se Deus me colocou aqui, eu vou ser fiel até o fim, independente da circunstância, independente do problema, independente das lutas, eu vou ser fiel até o fim, porque eu sei onde Deus me tirou, eu sei o que tem Deus na minha vida, eu sei o que Deus tem feito. Então eu serei fiel até o fim. Aleluia. Meu irmão, seja fiel até o fim, porque o Senhor, Ele tem visto as tuas noites de oração, o Senhor, Ele tem visto o teu joelho dobrado, o Senhor, Ele tem visto o teu clamor, Ele tem visto as tuas lutas, as tuas necessidades. Seja fiel até o fim, mesmo que o vento venha balançar o barco, Jesus está no barco, Jesus está lá, Jesus te ajuda. Seja fiel até o fim. Aleluia. E aqueles jovens, eles mostraram para Deus: eu creio no Senhor, eu vou ser fiel até o fim. Eu vi as tuas maravilhas, eu vi quem é Deus, o que o Senhor pode fazer. Assim como Deus tirou aquele povo do Egito de uma escravidão e colocou eles numa terra onde manda leite e mel, assim o Senhor tem feito com a nossa vida. Nos tirou de uma nação de pecado, nos tirou, nos separou de um mundo onde está corrompido com a maldade, e nos colocou na presença dele, diante dele. Meu irmão, não se envergonhe em falar desse Jesus, não se envergonhe em falar que é cristão, que é crente, mas fale com amor, fale com carinho, fale com o coração, porque o Senhor, Ele tem nos contemplado. Glória a Deus. Então aquele
vontade deles, mas eles passaram por aquele momento, e eles tiveram a oportunidade e escolheram ser fiel a Deus, e continuaram, e Deus os honrou, e Deus os levantou, e Deus colocou eles como levita, colocou eles no templo, cuidando, glória a Deus, fazendo aquilo que Deus tinha colocado no coração deles, e Deus os capacitou, porque de nós mesmos não temos nada para oferecer. O que temos, o que fazemos, não somos nada, se não for Deus na nossa vida. A gente é apenas um corpo que veio do pó. Até mesmo respirar é de Deus. Se Deus não soprasse nas nossas narinas um fôlego de vida, hoje mesmo não estaríamos aqui. Então é Deus que levanta, quem capacita, é Ele quem faz. E aqueles jovens cresceram, e eles foram uns dos compositores de alguns salmos. E esses salmos que acabamos de ler, eles foram escritos pelos filhos de Corá, de uma descendência onde o pecado corrompeu, Deus separou. Meu irmão, Deus tem que separar. Você está aqui não é à toa. Você está aqui não é porque o seu amigo te gravou, não é porque a sua esposa te trouxe, mas é porque Deus tem colocado no teu coração. E a palavra de Deus fala: vinde a mim, venha após mim. O Senhor a todo momento tem nos chamado. Oh Deus, aleluia. E quando começamos a entender esse salmo, quando eu comecei a ler, quando eu busquei, eu vi como Deus é tremendo, o que Deus pode fazer quando escolhemos ser fiel a Deus, o que Deus pode fazer na nossa vida, como escolhemos ser obedientes à voz do Senhor. Meu irmão, guarda o teu coração no caminho do Senhor, guarda a palavra do Senhor no teu coração, seja fiel, seja obediente. Muitas das vezes passamos por lutas, por dificuldades, porque somos desobedientes, porque não ouvimos a voz do Senhor. E como foi ministrado aqui, o Deus que é, o Deus que faz, Ele é presente em nossa vida a todo momento. Ele é Deus para te curar, Ele é Deus para te libertar, Ele é Deus para te transformar, Ele é Deus para fazer coisas insuperáveis, coisas inestimáveis em sua vida, coisas surreal a qual você não entende. Aleluia. Ele tem poder para fazer coisas sobrenaturais em nossa vida. E quando começamos a ler o primeiro capítulo ali, o primeiro versículo do capítulo 16, onde eles vão declarar que Deus é o refúgio. Papai, Deus é o nosso refúgio. A certeza a qual eles declaram que Deus é o refúgio, eu comecei a imaginar o que eles passaram quando eles estavam no Egito, quando eles estavam no deserto, quando eles precisavam de refúgio. Deus foi o refúgio deles, e eles entenderam o tamanho do carinho, a imensidão do amor de Deus sobre a vida daquele povo, onde eles declararam: Deus é o meu refúgio, Deus é o nosso refúgio. Meu irmão, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei quantas vezes você tem chorado à noite, falando às vezes com Deus, ou às vezes reclamando com Deus, ou às vezes pensando: Deus não tem ouvido a minha oração. Mas eu quero te dizer que Deus é o teu refúgio. Glória a Deus. Nós falamos de refúgio, falamos de um local seguro, um abrigo, onde buscamos proteção, segurança, um abrigo contra o perigo, um abrigo contra as setas, contra as lanças, um abrigo contra os nossos inimigos. Deus é esse refúgio. Aleluia, glória a Deus. Creio que a
dia, meu irmão, porque Ele é a nossa segurança, a nossa proteção, o nosso amparo. E ali eles declaram também que Deus é a força, Deus é nossa força. E quando falamos de força, falamos de uma qualidade, mas falamos quando olhamos no olho físico, no material. Isaac Newton vai dizer que a força, ele vai descrever ela como um impulso, como algo que impulsiona, como algo que nos movimenta. Meu irmão, quando falamos de força, podemos ver uma qualidade, a qual representa a coragem, a determinação, resiliência para superar dificuldades. Meu irmão, Deus é a nossa força, Deus é o nosso movimentar, é o nosso falar. Deus é quem nos impulsiona todos os dias, Deus é quem nos guia, Deus é quem nos dá coragem, Deus é quem nos determina, Deus é quem nos ultrapassa dos obstáculos. Esse é o Deus da força, é o Deus todo-poderoso, a qual aqueles homens declararam. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o meu Deus, é o nosso Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai no nome do Senhor. E ali eles continuam: socorro que não falta em tempos de aflição. Por que eles declararam? Porque quando o povo estava escravizado, quando as guerras vinham, Deus era o socorro. Quando pensamos que não temos nada, quando pensamos que estamos caindo, aí Deus levanta alguém para dizer que Ele é contigo, que Ele é quem te sustenta, que Ele é quem te guarda, que Ele é quem te guia, que Ele é o teu socorro, que Ele é a tua força, que Ele é a tua redenção. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é o Deus que te ajuda, é o Deus que te auxilia, é Ele quem te dá assistência nos momentos mais difíceis da sua vida, naqueles momentos de dificuldade, que você acha que não tem força para continuar lutando. Ele é o teu socorro. Aqueles homens entenderam quem é Deus na vida dele. É o que eu trago hoje, o que eu te convido hoje, é você entender quem é esse Deus, que Deus é esse que fez os céus e a terra, que Deus é esse que te levanta todos os dias e que fala: eu sou contigo, que fala que Ele te fortalece. E ali Ele vai dizer, ali eles vão declarar no versículo 2: por isso não teremos medo, ainda que a terra se abala, ainda que as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Ali eles descreveram a confiança, a plena confiança no Deus todo vivo, no Deus todo-poderoso. Aleluia. É esse Deus. Por isso que não temos medo no dia da luta, por isso que não temos medo no dia da dificuldade, por isso que não temos medo, porque o Senhor vai nos falar: eu não te dei espírito de medo, mas sim de ousadia. Aleluia. Do Senhor, deixa Deus te usar, deixa Deus falar no teu coração, deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida. Seja um canal de bênção para o teu amigo, para o teu parente, aonde você estiver, na rua, no trabalho, na faculdade, na escola, no ônibus. Pessoas estão morrendo lá fora porque estamos nos recuando, estamos guardando essa palavra.
Ele descreve, ele começa a descrever as piores coisas, o pior cenário, os piores momentos que aquele povo passou. Ei, meu irmão, eu te convido agora a você pensar. Eleva o teu pensamento nas suas piores dificuldades, nas suas piores coisas, nos seus piores dias. Começa a pensar de onde Deus te tirou, o que Deus fez na tua vida. Começa a pensar no que Deus fez na tua vida. Aí você vai entender porque você não vai ter medo. Ainda que os montes se abalem, ainda que as montanhas caiam nas profundezas do oceano, ainda que os mares se rujam, não temeremos. Independente do que passamos, independente do que vivemos, não podemos temer, porque o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. É verdade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E ali no versículo 4, eles vão escrever: há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade. Ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. Meu irmão, Ele está presente. Ele é contigo, Ele é conosco. João vai dizer: Jesus é a água da vida. Ezequiel diz: por onde esse rio passar, tudo viverá. Aleluia. Aleluia. Aí eu comecei a entender. Quando a gente começa a lembrar, começa a colocar, a falar: Deus, fala comigo, fala comigo. O Senhor nos leva a pensar antigamente na dificuldade. A cidade era situada, e ao redor da cidade vinha um exército. E esse exército, o que ele queria fazer? Entrar numa cidade. E o que ele fazia primeiramente? Ele rodeava a cidade. Porque se a cidade é um centro e ele começa a rodear a cidade, não tem lugar nenhum para ir. Para onde que eu vou? E o que ele faz? O que o exército inimigo pensa? É como uma guerra fria. Eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui. Lá dentro, uma hora o recurso vai acabar. Eles não podem sair. Eles não podem buscar recurso em nenhum lugar. Estamos aqui fora. Lá dentro o recurso vai acabar. Estamos aqui fora, rodeando. Lá dentro o recurso acaba. E o que eles fazem primeiro é cortar o que? A água. Porque a água é viva. A água é vida. Jesus vai dizer: eu sou a água da vida. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Então, quando se corta a água, há uma escassez lá dentro. Então pessoas lá dentro começam a brigar entre elas mesmas. E o inimigo lá de fora não precisa fazer nada. Ei, meu irmão, se você não está entendendo, o que eu quero te dizer é que esta cidade é o nosso coração. A cidade de Deus, a morada sagrada é o nosso coração. O inimigo está ao nosso derredor. Muitas das vezes o inimigo não vai precisar de fazer nada. Ele vai ficar só olhando, ele vai parar, ele vai desistir. Eu cortei a água, ele não tem mais recurso. Mas aí a palavra de Deus vai nos dizer que há um rio que alegra a cidade. Há um rio que alegra o nosso coração. A morada de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nesta cidade. Eu quero te dizer que Deus vive no nosso coração. E aquele que beber desta água não terá sede. Por mais que o inimigo pense, por mais que o inimigo pense que você está sem recursos, por mais que o inimigo ache que ele cessou todos os recursos da sua vida, meu irmão, eu quero te falar que Deus é contigo. Ele está contigo. Ele é a água da vida. Ele é a água que trará com tudo e será quando esta água passar. Quando esta água passar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, devemos nos alegrar no Senhor,
coração, no mundo não